Naquela noite de Natal, ela jurou que nunca mais deixaria ninguém entrar, até que alguém bateu à porta. Mas o que Laura não sabia é que aquele visitante do passado carregava um segredo capaz de virar sua vida de cabeça para baixo. Era véspera de Natal em Serra das Palmeiras quando Laura, sozinha pela primeira vez, ouviu as batidas que mudariam tudo. E você? De onde está ouvindo essa história? Já se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo. Na pequena cidade mineira de Serra das Palmeiras, o Natal era mais que uma data. Era um ritual coletivo, quase sagrado. As ruas de paralelepípedo ficavam tomadas por luzes coloridas, sinos dourados pendiam das sacadas, crianças corriam de um lado para o outro com gorros vermelhos desalinhados, e o cheiro de rabanada, canela e pão de queijo saía pelas janelas como um convite. Todas as casas, sem exceção, exibiam algum tipo de enfeite natalino, uma guirlanda feita à mão, um pisca-pisca improvisado, um Papai Noel inflável meio desbotado, mas sorridente. Era como se a cidade inteira tivesse combinado de jamais permitir que o Natal perdesse a magia. Todas, menos uma. No alto de uma pequena colina, um pouco afastada da praça central, ficava uma casa simples, de paredes claras e telhado de cerâmica envelhecida. Naquela véspera de Natal, diferentemente dos anos anteriores, a fachada estava sem luzes, sem guirlandas, sem laços vermelhos. O portão de ferro permanecia fechado, silencioso. Ali morava Laura Antero, 32 anos, enfermeira, filha de Dona Neuza e irmã mais velha de Daniel. Ou, pelo menos, tinha sido. Laura estava sentada no chão da sala, de pernas cruzadas, em frente a uma árvore de Natal artificial que conhecia desde seus 15 anos. As luzes, já um pouco fracas, piscavam devagar, lançando reflexos amarelados pelas paredes com fotos antigas. Uma delas mostrava Laura, ainda adolescente, abraçada à mãe e ao irmão pequeno, sorrindo em frente à igreja da cidade. Outra trazia os três enfeitando aquela mesma árvore, rindo de algo que agora parecia pertencer a outra vida. Do lado do sofá, uma caixa de enfeites permanecia aberta. Metade dos adornos ainda estava lá dentro, como se Laura tivesse começado a montar o Natal e, em algum momento, simplesmente desistido. Ela segurava um pequeno anjinho de porcelana, com uma das asas quebradas e colada com cuidado. Aquele anjo fora comprado pela mãe muitos anos antes, numa feirinha de artesanato do centro. A mãe dizia que, enquanto o anjo estivesse inteiro por dentro, a casa estaria protegida. Protegida de quê, mãe? Laura perguntara, rindo. Protegida da desesperança, minha filha, responderá Dona Neuza. Porque a desesperança é pior do que qualquer mal. Agora, olhando para o anjo remendado, Laura se perguntou se a cola ainda segurava alguma coisa. Por dentro, ela se sentia irremediavelmente rachada. 2 anos antes, ela havia enterrado a mãe, depois de uma batalha longa e exaustiva contra uma doença silenciosa, que consumiu as forças da família e de Laura, física e emocionalmente. 6 meses depois, o irmão, Daniel, se mudou para o sul do país, procurando trabalho e tentando escapar da tristeza que o sufocava naquela casa cheia de lembranças. As chamadas de vídeo foram ficando raras. As mensagens, espaçadas. Até que, aos poucos, Laura passou a conviver com um silêncio denso, só quebrado pelo barulho distante da cidade ou pelo som de seus próprios passos ecoando pelos cômodos. Como se não bastasse, há 3 meses, o hospital regional em que trabalhava fizera um corte brusco de funcionários. Laura, apesar de dedicada e querida pelos pacientes, estava entre os desligados. Crise, diziam. Contenção de custos. Ela entendia racionalmente. Mas, emocionalmente, foi como se tivessem arrancado o último alicerce que ainda restava em pé. Naquela véspera de Natal, era a primeira vez em toda a sua vida que ela passaria a noite completamente sozinha. Nada de ceia. Nada de família. Nada de plantão, onde costumava passar o Natal cuidando de pacientes e, de alguma forma, sentindo-se menos só, cercada de outras histórias, outros dramas, outros sorrisos. Serra das Palmeiras brilhava, mas dentro daquela casa, o brilho estava apagado. Laura respirou fundo, tentando afastar a sensação de vazio. Levantou-se, caminhou até a cozinha e colocou para esquentar um resto de sopa. Era tudo o que havia.
A geladeira exibia meia dúzia de alimentos, organizados com cuidado quase triste, como se cada item fosse precioso demais para ser desperdiçado. Ela serviu a sopa numa tigela lascada, sentou-se à mesa e, por um momento, pensou em fazer uma oração. Mas as palavras não vinham. O nó na garganta apertava demais. O relógio marcava 19h42 quando Laura voltou à sala, levando a tigela e uma caneca de chá. Tocou uma música natalina instrumental no rádio antigo, um costume que mantinha mais por hábito do que por vontade. As primeiras notas de Noite Feliz começaram a tocar, e, por alguns segundos, ela fechou os olhos, lembrando-se dos natais de infância. A mãe cantando desafinado, o pai, que se fora quando Laura ainda era jovem, mas que deixará algumas lembranças boas, improvisando piadas com presépio, Daniel correndo pela casa fingindo ser ajudante do Papai Noel. Tudo parecia tão distante agora que chegava a doer. Foi nesse momento, em que a dor ameaçava vir em forma de choro, que algo quebrou o padrão da noite. Um som seco, inesperado, ecoou pela casa. Toque, toque, toque. Laura quase derrubou a tigela. Por um segundo, pensou que estivesse imaginando. Quem bateria à sua porta na véspera de Natal, naquela hora, naquela casa sempre tão silenciosa? O som veio de novo. Toque, toque, toque. Desta vez, mais insistente. O coração dela acelerou. Um arrepio percorreu seus braços. Ela colocou a tigela sobre a mesa de centro com cuidado excessivo, como se qualquer gesto brusco pudesse quebrar o frágil equilíbrio daquela noite, e caminhou devagar até a porta. A cada passo que dava, sentia memórias antigas surgindo, como fragmentos de um sonho distante. Porque, de maneira inexplicável, aquele som de batida na porta, naquela hora específica, trazia lembranças de outro Natal, muitos anos atrás. Um Natal em que alguém também havia batido a porta, mudando o rumo das coisas. Laura girou lentamente a maçaneta. Abriu a porta. E, do lado de fora, emoldurado pela luz amarelada do poste da rua e pela névoa leve da noite quente de dezembro, estava um homem que ela não via há mais de 12 anos. Miguel Arantes. O primeiro amor de Laura. O garoto da rua de baixo, com quem ela havia dividido segredos, sonhos e a promessa ingênua de um para sempre juvenil. O jovem que a fizera acreditar, ainda adolescente, que o mundo podia ser maior que Serra das Palmeiras. O mesmo que desaparecera de sua vida sem explicação, indo para São Paulo, quebrando seu coração e deixando um silêncio que, por muito tempo, Laura achou que nunca seria preenchido. Mas agora ele estava ali. Adulto. Marcado. Diferente. Miguel tinha cerca de 34 anos, barba por fazer, olheiras profundas e uma maleta gasta na mão direita. Usava uma camisa social amassada, a gola um pouco aberta, como se tivesse andado muito. Os cabelos estavam bagunçados, e havia um brilho quase febril em seus olhos castanhos. Por um instante, nenhum dos dois foi capaz de falar. O tempo pareceu se enrolar sobre si mesmo, trazendo de volta todas as cenas congeladas da adolescência. As risadas na pracinha, os planos de sair da cidade juntos, o beijo roubado atrás da igreja enfeitada para o Natal, a promessa de que ele voltaria nas férias, promessa que nunca se cumpriu. O silêncio foi quebrado pela voz rouca de Miguel. Oi, Laura. A forma como ele disse o nome dela carregava anos de ausência, culpa e saudade comprimidos em 2 sílabas. Ela demorou alguns segundos para conseguir responder. Miguel. A voz saiu baixa, quase um sussurro de espanto. O que você está fazendo aqui? Ele respirou fundo, como se tivesse ensaiado aquela fala muitas vezes, e mesmo assim, não estivesse preparado. Desculpa aparecer assim. Começou, a voz embargada. Eu não tinha para onde ir. E, no meio de tudo, só consegui pensar em um lugar. Aqui. Em você. Aquela frase atravessou Laura como um raio. Uma parte dela, ferida e ressentida, quis fechar a porta na mesma hora. Outra parte, a que ainda lembrava do garoto sensível que desenhava casas coloridas num caderno de matemática, quis puxá-lo para um abraço e dizer que, apesar de tudo, ele ainda era bem-vindo. Ela não fez nem uma coisa, nem outra. Ficou ali, estática, tentando processar. Miguel percebeu o conflito no rosto dela e abaixou o olhar, envergonhado. Eu sei que não mereço.
murmurou. Não depois de como fui embora. E você tem todo o direito de me mandar embora também. Mas, eu tô num momento em que qualquer porta fechada pode ser o fim para mim. Havia algo na forma como ele disse aquilo, o fim para mim, que acendeu um alerta no coração de Laura. Não era só drama. Havia um peso ali. Um abismo. O instinto de enfermeira, o instinto de quem sabia reconhecer dor profunda, falou mais alto que a mágoa. Entra, disse ela, abrindo a porta um pouco mais. A gente conversa. Miguel ergueu os olhos para ela, surpreso. Um alívio quase infantil brilhou ali por um segundo. Ele entrou devagar, como se tivesse medo de que qualquer movimento brusco pudesse desfazer aquele convite espontâneo. Quando Laura fechou a porta atrás dele, sem saber, fechou também o capítulo silencioso de sua solidão. E, sem perceber, estava abrindo as páginas de uma história que entrelaçaria seu passado, seu presente e um futuro que ela jamais teria coragem de sonhar naquela noite. A sala humilde, iluminada pelo pisca-pisca cansado da velha árvore, pareceu encolher com a presença de Miguel. Ele olhou ao redor, devagar, como se examinasse um cenário que fora parte importante de sua vida, mas do qual havia sido arrancado. Os olhos dele pararam na estante com porta-retratos. Uma das fotos o fez sorrir com uma mistura de ternura e dor. Ele e Laura, ainda adolescentes, vestidos com roupas simples, mas arrumadas, em frente à árvore da praça central, segurando copos de refrigerante, abraçados. Ao fundo, um Papai Noel de papelão mal impresso. Você ainda tem essa foto, comentou, a voz baixa, quase reverente. Laura cruzou os braços, numa postura defensiva, tentando se proteger de tudo o que aquela lembrança despertava. Ela tentou soar indiferente. Não jogo fora fotos. Fazem parte da história. Mesmo quando a gente gostaria que não fizessem. Miguel engoliu seco, sentindo as palavras pesarem sobre ele. Ele sabia que merecia cada ponta de ironia. A casa tá igual, continuou ele, tentando se apoiar em algum assunto neutro. A árvore, os móveis, até essa manta no sofá. Ele tocou, com cuidado, a manta de crochê que cobria o encosto do sofá. Minha mãe fez isso quando eu ainda estava no colegial, explicou Laura, mais para ela mesma do que para ele. Nunca tive coragem de tirar. A menção à mãe criou um silêncio denso entre os dois. Miguel se recompôs. Eu soube da dona Neuza, disse, com a voz embargada. Vi uma postagem de alguém da cidade há um tempo, mas eu não tive coragem de ligar. Eu sinto muito, Laura. De verdade. Um lampejo de mágoa atravessou o rosto dela. Sentir muito não traz ninguém de volta, Miguel. Ela respirou fundo. Mas obrigada. Ele assentiu, aceitando o reproche sem tentar se defender. Para quebrar o constrangimento, Laura apontou para a cozinha. Quer um café? Ou alguma coisa para comer? Não é bem uma ceia de Natal, mas... Miguel sorriu de canto. Aceito o que tiver. Hoje, qualquer coisa é luxo. Havia uma sinceridade na frase que chamou a atenção dela. Nada soava como exagero. Parecia, de fato, alguém que vinha de um lugar escuro. Enquanto Laura esquentava a água, Miguel ficou na sala, observando as fotografias, os detalhes, tentando organizar na mente as palavras que precisava dizer. Ele não tinha vindo ali apenas por nostalgia. Tinha vindo porque tudo que conhecia tinha desmoronado. Trabalho, casamento, autoestima. E, na ruína, o único lugar que sua memória associou com algum tipo de segurança emocional foi aquela casa. Quando ela voltou com 2 canecas de café simples e um prato com alguns biscoitos de polvilho, sentou-se de frente para Miguel. Ele segurou a caneca com ambas as mãos, como se quisesse absorver o calor. O relógio marcava pouco mais de 8 da noite. Na rua, ouviam-se risadas, o som distante de música, fogos esporádicos estourando no céu. Dentro da casa, porém, o clima era de algo entre um reencontro e um acerto de contas. Laura decidiu ir direto ao ponto. Por que você veio, Miguel? Perguntou, sem rodeios. Do nada, depois de tantos anos. Logo hoje. Ele a encarou, respirando fundo, como quem se prepara para um mergulho. Porque eu perdi tudo, Laura,
confessou. E quando a gente perde tudo, descobre o que realmente importa. E, de alguma forma que nem eu entendo direito, você ainda importa para mim. Ela sentiu o coração dar um sobressalto, mas manteve o rosto firme. Essa frase é bonita, ela retrucou, mas não explica nada. Miguel assentiu, culpado. Você tem razão. Eu te devo muito mais que frases bonitas. E então, começou. Miguel contou que, ao sair de Serra das Palmeiras, havia ido direto para São Paulo estudar arquitetura, como sempre sonhara. No início, tudo fora difícil: dividir quarto, trabalhar de garçom à noite, estudar de madrugada. Ele admitiu, com vergonha, que, em meio à correria, foi se afastando de Laura, não por falta de sentimento, mas por medo. Eu tinha medo de te prender numa vida de espera, disse ele, encarando a caneca. E tinha medo de não conseguir ser o cara que você merecia. Então, em vez de enfrentar isso, fui covarde. Me afastei. Parei de ligar. Parei de responder. E depois achei que já tinha ido longe demais para voltar atrás. Laura observava com um misto de raiva antiga e compreensão relutante. As feridas, porém, ainda doíam. Ele continuou. Depois de formado, conseguiu emprego num escritório respeitado, trabalhou duro, cresceu na carreira. Conheceu Fernanda, uma mulher ambiciosa, elegante, que trabalhava no setor jurídico de uma construtora. O namoro foi rápido, o casamento, ainda mais. Logo veio o filho, Enzo, hoje com 6 anos. Por um tempo, eu achei que estava vivendo a vida certa, continuou Miguel. Bom emprego, apartamento bonito, família de comercial de TV. Mas, por baixo, as coisas eram frias. Nada parecia inteiro. Era como um prédio bonito por fora, mas com infiltração nas fundações. Fernanda tinha expectativas rígidas, status, viagens, aparências impecáveis. Miguel, acostumado às origens simples, vivia se sentindo deslocado. As brigas foram aumentando, quase sempre por motivos aparentemente banais. Eu achava que o problema era eu, confessou. Que eu era inadequado demais. Então trabalhava mais, me esforçava mais. Tentava ser o homem que ela queria. Mas era como tentar preencher um buraco que não tinha fundo. Algum tempo depois, ele descobriu que Fernanda o traía com um colega do escritório. A descoberta não veio como uma cena explosiva, mas numa sucessão de detalhes, mensagens, mudanças de humor. Quando finalmente decidiu confrontá-la, ela pareceu quase aliviada. Ela disse que eu era emocional demais, ingênuo demais, pouco ambicioso, lembrou Miguel, com um sorriso triste. E que precisava de alguém que combinasse com os planos dela de crescer no mundo corporativo. Pediram o divórcio. E foi aí que começou o verdadeiro colapso. Fernanda, com mais recursos financeiros, contratou um advogado famoso e passou a argumentar que Miguel não tinha estabilidade para criar o filho, que trabalhava demais, que era instável emocionalmente, que não tinha família por perto para dar suporte. Ela começou a usar tudo contra mim, explicou. Até o fato de eu ter vindo de uma cidade pequena virou argumento. Ele não está preparado para o mundo de São Paulo. Como se eu fosse um estrangeiro na própria vida. Miguel, exausto e machucado, tentou lutar. Mas, 3 meses atrás, a empresa em que trabalhava entrou em crise e faliu. Ele perdeu o emprego, os benefícios, a perspectiva. Sem salário fixo, não conseguiu manter o mesmo advogado. As chances de conseguir uma guarda ao menos compartilhada iam diminuindo. Laura ouvia tudo com o coração apertado. A forma como Miguel falava de Enzo mostrava um amor profundo. Ele é, Miguel interrompeu, buscando forças para continuar. Ele é a melhor coisa que eu já fiz na vida. Quando ele nasceu e segurou meu dedo com aquela mãozinha minúscula, eu jurei que nunca ia falhar com ele. E olha só, Laura, ele riu, mas era um riso de dor. Tô aqui, falhando em tudo. Laura aproximou-se um pouco, sem perceber. Ele enxugou discretamente um canto dos olhos. 3 meses atrás, eu me vi. Miguel parou de novo, engolindo seco. Me vi pensando em não estar mais aqui. Pensei que, talvez, todo mundo ficasse melhor sem eu atrapalhando.
A respiração de Laura prendeu. Mas então, uma noite, eu estava mexendo em umas caixas antigas procurando documentos, e achei uma foto nossa. Ele olhou diretamente para ela. Aqui, nessa casa. No Natal. Você segurando um prato de rabanada, eu com um gorro ridículo. Eu olhei para aquela foto e lembrei de como era existir num lugar onde eu me sentia inteiro. Onde eu não precisava ser nada além de mim mesmo. A voz dele falhou. Eu não sabia mais se acreditava em Deus, em destino, em nada. Mas, por algum motivo, o único lugar que me veio na cabeça foi esse. Essa cidade. Você. E eu peguei o pouco dinheiro que ainda tinha, botei tudo numa mochila e vim. Sem muita certeza do que ia encontrar. Só com a esperança de que essa porta, hoje, não se fechasse na minha cara. Laura sentiu uma onda forte de emoção. Era um tipo de dor que combinava com a dela. Ele também havia perdido algo essencial, não apenas coisas concretas, mas um sentido. Eu não tô aqui para pedir que você me perdoe por tudo, completou ele, sério. Eu tô aqui porque, se eu ficasse em São Paulo, sozinho, naquela situação, eu não sei o que teria feito comigo mesmo. E, por mais que eu ache que não mereço, uma parte de mim pensou que talvez você ainda fosse a pessoa que um dia acreditou que eu pudesse ser bom. A frase caiu como uma confissão pesada. Laura respirou fundo, tentando processar tudo. A mágoa adolescente ainda existia, mas era impossível ignorar o homem quebrado à sua frente. Ela falou devagar. Você tá com onde ficar em São Paulo? Não. Ele sacudiu a cabeça. Vim direto pra cá. Deixei minhas coisas mais importantes num guarda-volumes. O resto, ficaram num apartamento que já não é mais meu. Você tem algum parente para onde possa ir? Ele hesitou. Meus pais se separaram faz tempo. Meu pai sumiu no mundo. Minha mãe foi cuidar de uma tia doente em outra cidade. A gente quase não se fala. Eu não tenho ninguém, Laura. Ninguém que... Ele parou, evitando dramatizar mais. O silêncio voltou a pairar entre os dois. Mas agora era um silêncio diferente. Não era apenas desconforto, era também reconhecimento. Os dois, de formas diferentes, tinham sido deixados sozinhos pelo mundo. Laura olhou para a árvore de Natal. Olhou para o anjinho de porcelana remendado. Lembrou-se da frase da mãe sobre a desesperança. E tomou uma decisão. Miguel, disse ela, com firmeza. Você pode ficar aqui. Pelo menos por alguns dias. Até ver o que consegue resolver. Ele arregalou os olhos. Laura, eu não posso. Começou. Não é uma questão de merecer ou não, cortou ela. É questão de necessidade. E, por mais que eu esteja decepcionada com muita coisa, eu não sou alguém que vai deixar uma pessoa nessa situação dormir na rua, muito menos alguém que fez parte da minha vida. Acho que minha mãe me mataria se eu fizesse isso. Um sorriso emocionado apareceu no canto dos lábios de Miguel, misturado a um nó na garganta. Eu não tenho como te agradecer, murmurou. Ainda não fiz nada além de te emprestar um sofá, respondeu ela, tentando aliviar o clima. Mas, dentro dela, algo havia mudado. Aquela casa, que antes parecia apenas o cenário da própria solidão, agora voltava a ser abrigo de alguém. Havia vida ali de novo. E isso a assustava quase tanto quanto a consolava. Depois de aceitar ficar alguns dias, Miguel seguiu Laura pelo corredor estreito até o quarto de hóspedes. Era o antigo quarto de Dona Neuza. A porta rangeu levemente ao ser aberta, como se não tivesse sido usada há muito tempo. O quarto era simples, uma cama de casal com colcha florida, um criado mudo com um abajur antigo e uma pequena estante com livros de capa gasta. No canto, uma cadeira de madeira, coberta por uma manta. Laura acendeu o abajur. A luz amarelada criou um clima suave, quase de lembrança. A cama ainda é a mesma, comentou ela, ajeitando os travesseiros. Minha mãe costumava ler aqui, à noite. Dizia que os livros eram a maneira mais barata de viajar. Miguel passou a mão pela beira da cama com respeito, como se estivesse tocando algo sagrado. Ela sempre foi assim, disse Miguel, com um sorriso melancólico. Conseguia transformar qualquer coisa simples em algo especial. Laura sentiu, sentindo um aperto no peito. Se você precisar de cobertor extra, tem aqui no armário, apontou.
A cidade não é tão fria, mas à noite o vento da serra pega. Tá perfeito, Laura. Ele respirou fundo. Eu juro que, assim que organizar minhas ideias, vejo como te retribuir isso. Eu não quero ser um peso. Ela segurou o olhar dele por um instante. Você não é um peso. Sua voz saiu mais doce do que esperava. Pelo menos, não ainda, acrescentou, tentando brincar. Miguel deu uma risada breve, e naquela risada havia um vestígio do garoto de antigamente. Eles se despediram para a noite com um boa noite cheio de formalidade estranha, como se fossem quase desconhecidos hospedados no mesmo lugar. Laura voltou à sala, apagou a luz principal, deixando apenas o pisca-pisca da árvore ligado. Sentou-se no sofá e abraçou uma almofada. O eco dos passos de Miguel ainda parecia vibrar pelo corredor. Ela pensou em tudo que ouvirá: o casamento desfeito, o filho distante, a falência, a sensação de não ter mais chão. Por mais diferente que fosse da própria história, havia algo em comum: ambos tinham sido deixados numa espécie de margem da vida. Nem no auge, nem na derrota total, apenas a deriva. Lembrou-se da última vez em que tivera notícias de Miguel, muitos anos antes. Alguém na cidade comentara que ele estava bem demais em São Paulo, com mulher bonita, emprego de respeito e um filho. Durante algum tempo, isso corroeu Laura por dentro, a sensação de ter sido descartada e substituída por uma vida mais brilhante. Agora, porém, via diante de si não um homem vitorioso, mas alguém esgotado, no de defesas. E isso mexia com ela de maneiras que nem sabia nomear. Naquela noite, ela demorou a dormir. O som suave do vento batendo nas janelas se misturava aos pensamentos confusos. Em certo momento, imaginou-se, em algum lugar da cidade, sua mãe estaria observando tudo, talvez sorrindo com ternura, por ver que a casa voltava a abrigar alguém no Natal. Quando enfim o sono chegou, foi um descanso leve, intercalado com lembranças de natais antigos, alguns felizes, outros tristes, todos atravessados agora pela presença inesperada de Miguel. O sol de dezembro entrou cedo pela fresta da cortina. Era manhã de Natal. O relógio da cozinha marcava pouco depois das 8 quando Laura saiu do quarto, ainda de camiseta larga e um short simples, os cabelos presos num coque improvisado. Ela esperava encontrar a casa em silêncio, Miguel ainda dormindo. Mas, ao se aproximar da cozinha, ouviu um som que há muito não ouvia ali: panelas, xícaras, o tilintar de talheres. E um cheiro maravilhoso. Pão assando. Café fresco. Algo doce com chocolate. Laura parou na porta da cozinha e ficou observando, sem ser vista por alguns segundos. Miguel estava de costas, mexendo algo numa tigela. Haviam sacolas plásticas com poucos ingredientes em cima da mesa: ovos, leite, farinha, chocolate em pó, queijo ralado, alguns temperos. Você... Ela começou, surpresa. Acordou cedo. Miguel se virou, pegando-a no flagra. Havia farinha na camiseta dele, um risco discreto na bochecha, que o deixava com um ar quase infantil. Bom dia, disse ele, com um sorriso tímido. Eu não conseguia dormir direito. Acordei antes do sol. Resolvi tentar. Ele fez um gesto amplo para a cozinha. Salvar o Natal com o que tinha. Laura entrou, ainda olhando tudo com estranhamento. Você foi ao mercado. Lá embaixo, na venda do seu José. Ele abriu só um pouquinho hoje cedo. Disse que era pecado deixar alguém sem pão no Natal. Miguel sorriu. Eu prometi que depois acerto com ele. Laura sentiu um calor no peito. Aquela cidade sempre tivera esse tipo de gesto. Gente simples que não aguentava ver outra pessoa sem nada na mesa numa data assim. Mas com o que você pagou? Perguntou, de repente preocupada. Miguel ergueu uma pequena carteira surrada. Ainda tinha umas notas guardadas. Não se preocupa, não vou começar te dando prejuízo. Ela relaxou um pouco. E o que é isso tudo? Perguntou, apontando para o forno. Tentativa de pão de queijo decente, respondeu Miguel, com humildade. Não tão bom quanto da sua mãe, claro, mas aprendi algumas coisas ao longo da vida. Minha mãe teria orgulho se o pão inchasse, brincou Laura, aproximando-se do fogão. Ela dizia que pão murcho é sinal de tristeza na cozinha. Então vamos tentar não decepcionar Dona Neuza. Ele abriu o forno só um pouquinho para checar e fechou logo em seguida. E ali, apontou para o balcão, tem um bolo de chocolate improvisado. Nada muito elaborado, mas acho que dá para chamar de bolo de Natal de emergência.
Em poucos minutos, a mesa estava posta, pão de queijo quentinho, o bolo ainda morno, café, um pouco de frutas cortadas. Tudo simples, mas tão diferente da solidão planejada de Laura que ela sentiu uma vontade inesperada de chorar, não de tristeza, mas de um tipo de gratidão melancólica. Eles se sentaram um de frente para o outro. Pela janela, dava para ver a cidade se movimentando devagar. Algumas crianças andavam de bicicleta nova, outras exibiam bonecas, carrinhos. Um carro de som tocava músicas natalinas baixinho em algum lugar distante. Faz quanto tempo que você não faz um café assim, Laura? Perguntou Miguel, curioso. Ela pensou um pouco. Sincera. Olhou para o prato. Acho que desde o último Natal que passei com a minha mãe. Depois que ela se foi, buscou as palavras. Eu só comia qualquer coisa. O Natal deixou de ser uma mesa, virou só um dia igual aos outros, com luzinhas em volta. Miguel assentiu devagar, sentindo o peso da confissão. Eu também tinha transformado o Natal em só mais um dia, contou. Em São Paulo, a ceia era mais uma obrigação social. Foto perfeita para rede social, presentes caros, mas vazio. Eu sentia falta de algo que eu nem sabia nomear. Acho que era isso aqui. Ele apontou, a mesa, a casa humilde, o cheiro de comida simples. Um café de verdade, num lugar de verdade. Laura mordeu um pedaço de pão de queijo. O sabor a levou imediatamente a natais antigos, quando a mãe levantava cedo para deixar tudo pronto. A textura, o cheiro, a forma como o queijo derretia na boca, era quase como se alguém tivesse ligado um interruptor dentro dela. Tá muito parecido com o da minha mãe, murmurou, emocionada. Quase uma heresia dizer isso, mas, tá. Miguel abriu um sorriso largo, sincero. Então talvez ela esteja soprando algum segredo aqui por perto, brincou, apontando para o teto. Os olhos de Laura marejaram rapidamente, mas ela desviou o olhar, fingindo estar concentrada no café. Havia algo naquela manhã que, ao mesmo tempo, doía e confortava. Como se uma ferida antiga estivesse sendo tocada com cuidado, ainda sensível, mas pela primeira vez, com intenção de cura. Enquanto eles comiam, as lembranças começaram a circular na conversa quase sem que percebessem. Você lembra do Natal em que a gente quase queimou a cozinha da sua mãe? Perguntou Miguel, rindo de repente. Laura arregalou os olhos, surpresa. Miguel, eu tinha esquecido disso. O riso tomou os dois, ainda que por alguns segundos. Anos atrás, quando tinham 17 e 18 anos, decidiram surpreender Dona Neuza fazendo rabanada sojinhos. Erraram na quantidade de óleo, esquentaram demais a frigideira, e uma pequena labareda subiu, assustadora demais para adolescentes. Dona Neuza correu, desligou tudo com calma, deu bronca, mas no final acabou rindo tanto quanto eles. O cheiro de canela encharcada de óleo tomou a casa por dias. Naquele mesmo Natal, foi quando Laura e Miguel trocaram o primeiro presente um com o outro, escondidos. Ela dera a ele um caderno de desenho novo, de capa dura, com uma dedicatória tímida, para você desenhar as casas que ainda vai construir. Ele dera a ela um pingente em formato de estrela, barato, mas escolhido com atenção, dizendo, para lembrar que mesmo em Serra das Palmeiras o céu é grande. Você ainda tem aquele pingente? Perguntou Miguel, com curiosidade e receio. Laura hesitou. Por alguns segundos, pensou em dizer que não, que o tinha jogado fora, como quem se livra de um passado inútil. Mas, por alguma razão, decidiu ser honesta. Tenho. A palavra saiu baixa. Tá ali, no meu quarto. Mas não uso há muitos anos. Miguel assentiu, tentando esconder a emoção. Eu perdi o caderno de desenho na mudança para São Paulo, confessou. Fiquei mal por isso. Não pelo caderno em si, mas pela sensação de estar apagando aquela parte da minha história. Eles trocaram um olhar cheio de coisas não ditas. Era como se aquele Natal antigo estivesse sentando à mesa com eles, puxando a cadeira, pedindo para ser revisitado. Laura se levantou, impulsivamente. Espera aqui. Ela foi até o quarto e, depois de alguns minutos, voltou com uma pequena caixa de lembranças. Tirou de dentro um colar simples com um pingente de estrela. O metal já não brilhava como antes, mas ainda guardava algo de especial.
Ela colocou o pingente sobre a mesa, entre os dois. Ele ficou anos numa gaveta, disse, tentando soar neutra. Mas eu nunca consegui jogar fora. Miguel olhou para o pingente como se estivesse vendo um velho amigo. Posso? Perguntou, estendendo a mão. Laura hesitou só um segundo e então assentiu. Ele pegou o pingente com delicadeza, girando entre os dedos, sentindo o peso simbólico. Eu devia ter sido um homem melhor com a menina que me deu isso, murmurou, quase para si mesmo. Laura baixou os olhos, tocada e, ao mesmo tempo, desconfortável. A gente era muito jovem, Miguel. Ela tentou aliviar. Você também estava tentando se encontrar. Sim, mas isso não justifica o silêncio. Ele devolveu o pingente para o centro da mesa, como se o colocasse de volta no altar de onde o tirara. A forma como fui embora foi covarde. E essa é uma das coisas que mais me assombra quando não consigo dormir. Havia uma sinceridade crua ali. Não era defesa, nem dramatização vazia. Era alguém olhando o próprio fracasso de frente. Essa honestidade, que doeu no início, começou paradoxalmente a abrir um espaço diferente dentro de Laura. Como se, pela primeira vez, em vez de fantasiar o motivo do abandono, ela pudesse enxergar a verdade. Miguel não era um vilão que a trocara por uma vida melhor. Era um menino despreparado para a grandeza dos sentimentos que carregava. Um menino que agora estava ali, homem, quebrado. Depois de falar tanto de si, Miguel percebeu que havia um muro em torno de Laura que ainda não tinha sido completamente atravessado. E você, Laura? Perguntou, com cuidado. Como tudo aconteceu aqui? Com a sua mãe, com o Daniel, com você? Ela respirou fundo. Era estranho estar do outro lado, ser convidada a abrir caixas internas que vinha mantendo fechadas havia muito tempo. Minha mãe começou a ficar doente. Começou, buscando o fio da memória. Acho que foi uns 4 anos depois que você saiu daqui. Primeiro era cansaço, uma dor nas costas que não passava, umas tonturas. Ela, teimosa como sempre, dizia que era só a idade chegando. Miguel lembrou de Dona Neuza, ativa, organizada, devota à família e às tradições. Era difícil imaginar aquela mulher abatida. Quando decidiu ir ao médico, já estava avançado demais, continuou Laura. Foram 2 anos de idas e vindas, tratamentos, esperanças e quedas. Ela olhou para as próprias mãos. Eu virei enfermeira dentro de casa antes mesmo de trabalhar em hospital. Banho, medicamento, comida, consolo. Sua voz começou a embargar. O Daniel, ele nunca soube lidar bem com doença. Se afastava, sumia, aparecia só quando estava tudo relativamente estável. Mas ela engoliu em seco. Eu não conseguia me afastar. Era minha mãe. Era tudo o que eu tinha. Miguel escutava atentamente, sentindo um misto de culpa, por não ter estado lá, e respeito profundo. Depois que ela se foi, a casa, Laura olhou em volta. A casa virou um museu de ausência. Eu continuava pendurando as luzes, comprando panetone, fazendo comida demais, como se, de alguma forma, isso a trouxesse de volta. Mas, por dentro, eu estava esvaziada. Ela fez uma pausa. O Daniel não aguentou esse clima. A menção ao irmão trouxe um brilho complicado aos olhos dela. Ele dizia que precisava respirar em outro lugar, ver o mar, conhecer gente nova. Eu até entendi, em parte. Cada um lida com o luto de um jeito. Mas, na mesma época, ele conheceu uma menina pela internet, arrumou um emprego qualquer no sul e foi embora. Ele ainda fala com você? Perguntou Miguel, já imaginando a resposta. Fala. Mas, ela suspirou. Mensagens ralas, de vez em quando. Um áudio apressado no aniversário. Uma chamada perdida no Dia das Mães. Depois ele lembra que a mãe não tá mais aqui e manda um foi mal, mana. Eu não o culpo completamente. Ele também levou uma parte grande da dor com ele. Mas, na prática, eu fiquei sozinha. O silêncio se fez por alguns instantes. E o hospital? Perguntou Miguel. Trabalhar lá foi o que me manteve sã por um tempo, respondeu. Cuidar dos outros me dava um motivo para levantar da cama. Mas,
Quando vieram os cortes, a crise, as reestruturações, o meu setor foi reduzido. Eu fui uma das dispensadas. Na reunião, o diretor falou em cortar custos, não pessoas, mas no final é tudo a mesma coisa, né? Ela soltou um riso sem humor. Desde então, tenho vivido com seguro-desemprego, alguns plantões avulsos em clínicas pequenas e o dinheiro que a minha mãe deixou. Nada de luxo, mas dá para sobreviver. Só que, sobreviver não é o mesmo que viver. A frase ficou suspensa no ar, pesada. Miguel a encarou com um olhar que misturava admiração e tristeza. Você sempre foi forte, Laura, disse, com sinceridade. Talvez forte demais pro próprio bem. Não é força, ela rebateu. É costume. Você se acostuma a segurar tudo, porque não tem quem segure com você. E aí, quando percebe, já não sabe mais como pedir ajuda. Havia algo profundamente russo naquela confissão, a sensação de carregar um fardo existencial silencioso, sem saber exatamente por quê. Miguel estendeu a mão por sobre a mesa, hesitante, e pousou-a à sobra dela. Eu tô aqui agora, disse, simplesmente. Laura fechou os olhos por um segundo. O gesto era pequeno, mas tinha um impacto desproporcional dentro dela. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, alguém dissesse: você não precisa segurar tudo sozinha. Ela não puxou a mão de volta. Horas mais tarde, depois de passarem a manhã conversando, recordando e até rindo de algumas bobagens do passado, Laura insistiu para que Miguel descansasse um pouco. Ele acabou cedendo, deitando na cama do quarto de hóspedes, exausto pelo cansaço acumulado de meses. Laura ficou na sala, organizando algumas coisas, lavando louça, arrumando a mesa. Enquanto dobrava uma toalha de mesa natalina que não tivera uso naquele ano, percebeu que o ambiente já não parecia tão vazio. O simples fato de haver outro par de sapatos na porta e uma mala encostada no corredor mudava tudo. No meio da tarde, enquanto pegava um copo d'água na cozinha, o celular de Miguel, deixado sobre o aparador da sala, começou a vibrar. A tela acendeu, exibindo um nome. Dr. Sérgio, advogado. O coração de Laura apertou de imediato. Ela hesitou por um segundo, mas logo chamou. Miguel. Está tocando. É o seu advogado. Ele apareceu rapidamente, ainda ajeitando a camiseta, com o cabelo meio despenteado de quem dormira pesado. Atende para mim, por favor. Pediu, apressado, enquanto caminhava. Põe no viva voz. Laura atendeu e colocou no modo alto-falante. Alô? Miguel. A voz do outro lado soou profissional, porém tensa. É o Dr. Sérgio. Quem está falando? Aqui é a Laura, amiga do Miguel. Ele já chegou. Ela entregou o celular a Miguel. Doutor, tô ouvindo, disse Miguel, levando o aparelho mais perto. A voz do advogado veio firme. Miguel, preciso ser direto. Sua ex-esposa entrou com um pedido emergencial na vara de família. Ela alegou que você abandonou o estado, que não tem residência fixa e que está emocionalmente instável. Isso piora muito a sua situação no processo de guarda. Miguel ficou pálido. Laura sentiu a temperatura da sala cair alguns graus. Mas eu não abandonei nada, doutor, Miguel tentou argumentar. Eu só precisei de um tempo fora. Eu avisei que estava sem condições de ficar em São Paulo um tempo, que ia ver um amigo. Eu sei, Miguel. Mas, em papel, o que conta é o que está registrado. E, neste momento, você está sem emprego formal, sem comprovação de renda estável e, agora, fora do estado. O juiz pode entender isso como descaso. E o que eu faço? A voz de Miguel quase falhou. Eu não posso perder o Enzo. É a única coisa que eu ainda tenho que vale a pena. Do outro lado da linha, o advogado fez uma pausa. A audiência de conciliação e definição provisória da guarda foi antecipada. Revelou. Vai acontecer daqui a 10 dias. E, para que eu possa defender minimamente sua posição, preciso de 1. Comprovação de uma renda estável ou plano concreto de trabalho. 2. Comprovação de residência fixa. 3. Uma quantia para cobrir as custas iniciais da nova petição e preparação, algo em torno de R$ 15.000. Miguel fechou os olhos,
como se tivesse levado um soco. 15 mil reais soavam como um número absurdo no contexto da vida dele naquele momento. Doutor, eu não tenho esse dinheiro, confessou, a voz quebrada. Tô, literalmente, ficando na casa de uma amiga de infância que me acolheu porque eu não tinha para onde ir. Laura ouviu, o peito apertando a cada palavra. Eu entendo, respondeu o advogado, sem frieza, mas com pragmatismo. Mas a justiça não entende sentimentos, entende documentos. Sem esse mínimo, você corre sério risco de perder, não só a chance de ampliar visitas, mas de ser considerado não confiável a longo prazo. Isso pode te afastar definitivamente da vida do seu filho. O silêncio que se seguiu foi pesado. Laura podia ouvir a respiração irregular de Miguel. Eu vou tentar conseguir, disse Miguel, ao fim. Nem que eu venda tudo que eu tiver. Faça o possível, concluiu o advogado. E Miguel, se organize emocionalmente. O tribunal pode ser cruel, principalmente quando o outro lado tem mais recursos. Mas você precisa se manter firme, ou eles vão usar qualquer deslize contra você. A ligação terminou. Miguel permaneceu segurando o celular por alguns segundos, como se fosse um objeto estranho, ameaçador. Então, finalmente, deixou o aparelho escorregar para cima do aparador e apoiou as duas mãos na testa. Laura se aproximou devagar. 15 mil reais, murmurou, repetindo o valor em voz baixa, quase para si mesma. É mais do que eu tenho somando tudo, respondeu Miguel, rindo sem humor. Meus últimos pagamentos foram para tentar manter o advogado anterior. O resto virou dívida. Ele começou a andar pela sala, nervoso, como um animal enjaulado. Não é só o dinheiro, Laura, disse, a voz embargando. É a sensação de que tudo está armando contra mim. Como se eu fosse, descartável até como pai. Houve uma pausa longa. E eu não sei ser outra coisa além de pai. Ele passou a mão pelos olhos, tentando segurar as lágrimas. Se tiram o Enzo de mim, o que sobra? Laura sentiu um impulso súbito, uma vontade quase física de fazer algo, de agir. Ela conhecia aquele tipo de desespero. Era parecido com o que sentirá quando a mãe estava no hospital e os médicos falavam em protocolos, limites, estatísticas. Parecia que a vida real, com seus laços profundos, não era considerada em lugar nenhum. Miguel, ela disse, com firmeza. Vamos sentar. Vamos pensar. Eles se sentaram no sofá, um pouco de lado, voltados um para o outro. Você consegue algum trabalho rápido? Perguntou ela. Arquitetura, reforma, algo na cidade? Miguel pensou. Em 10 dias, difícil. Eu posso até oferecer projeto, ajudar alguma loja a repensar o espaço, mas nada que entre dinheiro de verdade nesse prazo. E mesmo que entrasse, não seria tanto assim. Laura começou a organizar mentalmente suas opções. Não eram muitas. Mas existiam. Ela tinha economias modestas, guardadas com muito esforço. E tinha a herança inesperada do avô, de alguns anos antes. Dinheiro que ela jurara usar apenas em caso de real emergência. Ela olhou para Miguel. O cabelo bagunçado, a roupa simples, o olhar perdido. Nenhum advogado, nenhum juiz, ninguém veria ali o que ela via. Um homem que, apesar de todos os erros, amava profundamente o filho. Naquele momento, uma ideia começou a germinar. Inicialmente, ela mesma quis rejeitá-la. Era arriscado, imprudente, até irresponsável sob o ponto de vista financeiro. Mas algo em seu peito, talvez uma combinação estranha de espírito natalino, de lembrança da mãe e da própria necessidade de reencontrar significado, soprou na direção contrária. Miguel, ela disse, devagar. Se o dinheiro não fosse um problema imediato, você ainda assim iria atrás do seu filho? Ele a encarou, sem entender. O quê? Se você tivesse esse dinheiro para pagar as custas, confiaria em si mesmo bastante para lutar por ele? Miguel não hesitou nem um segundo. Eu faria tudo o que fosse possível, respondeu. Se eu tivesse qualquer chance, de não perder o Enzo, eu ia até o fim. Laura sentiu, como se isso confirmasse uma decisão que lutava contra dentro dela. Então, ela respirou fundo, sentindo o coração disparar. Talvez a parte do dinheiro,
a gente consiga resolver. Miguel franziu a testa. Como assim, a gente? Ela prendeu o olhar no dele, sem fugir. Meu avô deixou uma herança quando morreu. Não é uma fortuna, mas é um valor guardado que eu quase não mexi. Parte está num fundo, parte numa poupança antiga, rendendo pouco, mas rendendo. Eu nunca usei esse dinheiro direito porque... Ela parou, buscando sinceridade. Porque eu tinha medo de ficar sem nada. Só que, vendo você falar do Enzo, vendo a forma como você está na beira de perder algo que é insubstituível, fico me perguntando, para que serve o dinheiro, se eu não usar quando realmente importa? Miguel balançou a cabeça. Imediatamente. Não, Laura. Não. Você não pode. Ele parecia em choque. Isso é sua segurança. Sua. Eu já fui egoísta demais na sua vida. Não vou deixar você se arriscar assim por mim. Ela manteve a firmeza no olhar. Você não está entendendo. A voz de Laura ganhou uma gravidade nova. Isso não é caridade. Não é sacrifício cego. É uma escolha. Eu sei exatamente quanto eu tenho. Sei exatamente o que isso significa. E sei também o que é assistir alguém que você ama sendo engolido por um sistema frio, sem conseguir fazer nada. Ela suspirou. Eu assisti isso acontecer com a minha mãe. Continuou. Não pude mudar o destino dela. Mas aqui, eu vejo uma situação diferente. É um processo, é injusto, é caro, mas é algo em que minha ajuda pode ter impacto real. Se esse dinheiro for a diferença entre você ser um pai presente ou não, talvez seja aí que ele sempre esteve esperando para ser usado. Miguel levou as mãos ao rosto, completamente desconcertado. Laura, a voz dele tremia. Você não faz ideia do que está propondo. Se isso não der certo, se eu ainda assim perder, você vai ter gasto uma parte importante da sua vida, num fracasso meu. Ela sorriu com uma tristeza serena. A vida toda é uma sucessão de apostas, Miguel. Seus olhos brilharam. A minha mãe apostou tudo na gente, mesmo sabendo que o fim dela estava chegando. Você apostou em São Paulo, mesmo sem garantias. Eu apostei nessa casa, mesmo quando todo mundo dizia que eu devia vender e ir embora. Se for para apostar em alguém no Natal, ela respirou fundo. Acho que posso apostar em você como pai. Houve um silêncio longo. Um daqueles silêncios que são, em si mesmos, um acontecimento. Lá fora, o som distante de fogos voltou a se ouvir, como se alguma família estivesse comemorando atrasado. Uma música de coral entrou pela janela aberta, trazida pelo vento. Miguel abaixou lentamente as mãos e olhou para Laura com uma expressão que misturava gratidão absoluta, medo e um tipo de reverência. Se eu aceitar isso, ele começou, com a voz falha. Eu prometo que vou passar o resto da minha vida tentando ser digno dessa confiança. E não é frase bonita, é um compromisso. Não só com o Enzo, mas com você, com a sua mãe, com tudo que essa casa representa. Os olhos de Laura marejaram. Ela se levantou bruscamente, talvez para não chorar na frente dele, e caminhou até a árvore de Natal. O pisca-pisca refletiu nas lágrimas que finalmente escaparam. Ela colocou a mão no pequeno anjinho de porcelana de asa remendada. Minha mãe dizia, falou, sem se virar, que anjos às vezes surgem nas pequenas escolhas que a gente faz. Não nos grandes milagres. Talvez esse Natal, ela fechou os olhos, seja a primeira vez em anos que eu escolho não pensar só em sobrevivência, mas em significado. Miguel também se levantou e parou alguns passos atrás dela, respeitando a distância, mas deixando claro que estava presente. Eu não mereço isso, Laura, murmurou. Mas vou aceitar. Não por mim. Pelo meu filho. Ela respirou fundo, enxugou discretamente os olhos e se virou. Então amanhã eu vou ao banco, disse, prática. Falo com o gerente, vejo como sacar o valor. A gente transfere para o seu advogado e começa a pensar no resto. Comprovação de residência, alguma perspectiva de trabalho, qualquer documento que possa te ajudar. Miguel procurava palavras, mas elas fugiam. Eu não sei nem por onde começar a agradecer. Não começa, interrompeu ela, gentil mas firme. Só, não desperdiça. Os dois se olharam por alguns segundos,
e um fio invisível pareceu se estender entre eles. Não era ainda um fio de romance, nem apenas de amizade. Era algo mais complexo, uma aliança silenciosa, nascida de duas solidões que decidiram, naquele Natal, enfrentar o mundo juntas. Na manhã seguinte, a casa acordou silenciosa. Um silêncio diferente, não era o vazio melancólico de antes, mas sim um silêncio carregado de propósito. Havia algo sendo movido ali, como se o ar soubesse que aquele dia marcaria um ponto de não retorno. Laura se arrumou cedo, prendeu o cabelo com firmeza, colocou uma camisa simples, mas arrumada, e respirou fundo diante do espelho. Ela mesma estranhou a própria expressão. Havia firmeza, mas também medo. Um medo legítimo, não de Miguel, mas da escolha que estava prestes a concretizar. Miguel estava na cozinha, preparando café, quando ela entrou. "Você vai mesmo ao banco?" perguntou, a voz suave, mas carregada de apreensão. "Vou." Laura respondeu sem hesitar, embora por dentro o estômago estivesse revirando. "Quanto antes eu resolver isso, mais tempo você terá para organizar o resto." Miguel baixou o olhar, segurando uma xícara com as duas mãos para evitar que tremesse. "Laura, se em algum momento você sentir que está passando do limite, é só dizer. Eu dou um jeito. Eu me viro." Ela o encarou com calma, uma calma que parecia vir de algum lugar herdado da mãe. "Miguel, hoje eu vou fazer uma coisa adulta, responsável e pesada. Mas é minha escolha. E eu preciso que você aceite a minha escolha com maturidade também." Ele respirou fundo, absorvendo a seriedade das palavras. "Eu aceito", disse, por fim. Laura pegou sua bolsa, colocou os documentos dentro e se preparou para sair. Antes de fechar a porta, virou-se para Miguel. "Enquanto eu estiver lá, pensa em como vamos comprovar residência. Você precisa de algo concreto." Miguel assentiu. Laura fechou a porta. A caminhada até o centro da cidade parecia mais longa que o normal. As casas continuavam enfeitadas, mas agora o brilho das luzes contrastava com a tensão que crescia dentro dela. Passar pela praça, pela padaria onde comprava pão com a mãe, pela venda do seu José, cada lugar parecia perguntar silenciosamente: "Tem certeza?" O banco de serra das Palmeiras era pequeno, com piso frio e ar-condicionado exagerado. O gerente, seu Armando, conhecia Laura desde menina. "Laura Antero!" exclamou ele, sorrindo ao vê-la. "Feliz Natal atrasado! Faz tempo que não aparecia por aqui. E como está sua mãe?" O coração dela foi atingido de repente. Mesmo 2 anos depois, ainda havia quem não soubesse. "Minha mãe faleceu, Armando. Já tem um tempo." Ele ficou sem graça. Pigarreou, ajeitou os óculos. "Desculpe, eu não sabia. Sinto muito, de verdade." "Tudo bem", respondeu Laura, com serenidade ensaiada. "Bom, em que posso ajudar?" Laura respirou fundo. "Eu quero sacar a herança que meu avô deixou. A parte do fundo e a parte da poupança." "Tudo." O gerente arregalou os olhos. "Tudo, Laura? Tem certeza?" "Tenho." Ele a observou com atenção. Podia ver que havia algo por trás daquela decisão, algo grande, emocional e urgente. Mas conhecendo Laura como conhecia, decidiu não julgar. "Certo." Ele começou a digitar. "O valor é significativo. Vai precisar assinar alguns termos. E talvez queira programar 2 transferências, dependendo do banco destinatário." "Eu assino o que for necessário", disse ela, firme. Enquanto digitava, o gerente arriscou. "Sabe, sua mãe era uma mulher sábia. E sempre dizia que você tinha o coração mais bonito da cidade. Só espero que não esteja se machucando com essa decisão." "Não estou", respondeu Laura, e foi honesta. "Na verdade, acho que estou reparando uma parte de mim que estava parada no tempo." Armando assentiu devagar, sem entender tudo, mas entendendo o suficiente. 30 minutos depois, o dinheiro estava aprovado para saque e transferência. Quando Laura segurou os papéis, o peso deles parecia físico. Eles representavam anos de sacrifício, lembranças, segurança.
e também a primeira grande ação concreta em direção à cura de um homem quebrado e à salvação de uma relação entre pai e filho. Ao sair do banco, Laura respirou fundo. O céu estava limpo, um azul radiante. Mas dentro dela, nuvens pesadas se moviam, misturadas a uma estranha sensação de alívio. Ela não sabia que, enquanto caminhava de volta para casa, estava sendo observada da praça por alguém que não via há muito tempo. Alguém que mudaria tudo de novo. Enquanto Laura voltava para casa, percebendo a cidade com uma nitidez diferente, alguém a seguia com o olhar. Era Daniel, seu irmão, que havia chegado à cidade aquela manhã para visitar o túmulo da mãe. Não avisara Laura, talvez porque não queria encarar o próprio abandono, talvez porque ainda carregava culpas não resolvidas. Quando reconheceu a irmã caminhando determinada com uma pasta de documentos, algo nele se mexeu. Ele a seguiu a uma distância segura. Não queria conversar ainda, mas precisava vê-la. Precisava sentir que ainda tinha alguma ligação real com aquela casa. Quando Laura chegou, Daniel ficou do outro lado da rua, atrás de uma árvore. Observou-a abrir o portão. Observou-a entrar. E observou, logo depois, um homem sair para recebê-la. Miguel. Daniel franziu o senho imediatamente. Sabia quem era. Toda a cidade sabia da história entre Laura e o garoto que fora embora sem explicar. Um abandono antigo que deixará marcas profundas. A mãe, inclusive, detestava a maneira como Miguel desaparecera. Daniel cerrou os punhos. Ele voltou, murmurou para si mesmo. E logo agora, Laura entrou na casa, e a porta se fechou. Daniel ficou parado por um longo tempo. Até que tomou uma decisão impensada, movida mais por proteção conturbada do que por razão. Ele atravessou a rua e bateu no portão da irmã. Toque, toque, toque. Laura abriu. E congelou. Daniel. A voz dela saiu surpresa, quase frágil. O que? Quando? Ele não respondeu. Apenas entrou, tomando a sala como se fosse território conhecido. Quando viu Miguel parado perto da janela, Daniel estreitou os olhos. O que você está fazendo aqui? Perguntou, direto. Depois de mais de 10 anos. Miguel ficou imóvel. Não queria confrontos, não naquele momento. Muito menos com o irmão da mulher que o abrigava. Eu posso explicar, começou Miguel. Não quero ouvir explicação sua, interrompeu Daniel, duro. Tô falando com a minha irmã. Laura interveio, tentando manter a calma. Daniel, ele está aqui porque precisava de ajuda. E eu decidi ajudar. Ajudar? Daniel riu, um riso amargo. Agora você virou casa de caridade de ex-namorado? Porque é disso que parece. As palavras foram como uma facada em Laura. Miguel deu um passo à frente. Daniel, eu juro que não estou aqui para machucar a Laura. Você já machucou, Daniel cortou, a voz elevada. E ainda tem coragem de voltar. Logo no Natal. Você é muito. Laura, de repente, estourou. Chega! O grito ecoou pela sala inteira. Daniel e Miguel se calaram. Laura tremia, não de raiva, mas do peso emocional acumulado. Daniel, você não aparece aqui há meses, disse ela, a voz firme, mas embargada. Meses. Não esteve comigo no aniversário da mamãe, no meu aniversário, nem quando perdi o emprego. E agora surge do nada para julgar o que eu faço com a minha vida? Daniel engoliu em seco. Eu sei que sume, tentou dizer. Sabe? Laura continuou, a dor transbordando. Então me diz, você sabe que eu passei o último Natal sozinha? Que chorei a noite inteira porque a casa parecia um túmulo? Sabe quantas vezes pensei em te ligar, mas desisti porque você estava ocupado demais com sua nova vida no sul. Daniel ficou sem palavras. Miguel deu um passo discreto para trás, respeitando o drama familiar que não lhe dizia diretamente respeito. Laura respirou fundo para continuar. Miguel apareceu no momento em que eu estava vazia e precisando dar sentido a alguma coisa. Eu escolhi ajudar, não por causa de romance, não por nostalgia, mas porque ele estava no limite. No nosso limite. No tipo de limite que eu reconheço.
que a gente reconheceu na mamãe quando era tarde demais. Daniel abaixou a cabeça. Eu só não quero que você se machuque de novo, disse ele, com voz baixa. Laura suavizou um pouco o olhar. Eu agradeço sua preocupação. De verdade. Mas eu não sou mais aquela menina de 17 anos que esperava na janela. Eu sou adulta. E faço minhas escolhas. Certas ou erradas. Houve um silêncio profundo. Daniel suspirou, derrotado. Desculpa. Ele esfregou o rosto. Minha intenção não era piorar. Laura assentiu. Eu sei. E você pode ficar, disse ela. Mas entenda, o Miguel faz parte disso agora. E você precisa respeitar. Daniel, depois de alguns segundos, concordou com um gesto sutil. Miguel também inclinou levemente a cabeça, agradecendo o esforço de paz. A tensão diminuiu, mas não desapareceu. Era como se uma tempestade tivesse acabado de passar, deixando os móveis intactos, porém com a sensação de que algo dentro da casa tinha mudado para sempre. Daniel decidiu dormir na casa de um amigo e voltou apenas para se despedir. Não estava pronto para encarar tantas emoções de uma vez. Quando a noite caiu, a casa ficou quieta novamente. Não vazia, quieta. Miguel ajudou Laura a lavar a louça depois do jantar simples. Ele trabalhava em silêncio, como se tivesse medo de quebrar o clima frágil que tinha sobrado. Desculpa pelo Daniel, ela disse, enxugando um prato. Ele tá certo em parte, respondeu Miguel, sem ironia. Eu realmente errei com você. E ele só quer te proteger. Laura olhou para ele por alguns segundos. Mas você voltou, disse ela, suavemente. E eu não sei se isso apaga o passado, mas muda alguma coisa. Miguel ergueu os olhos. Eu voltei porque... Ele hesitou. Porque você sempre foi minha casa, Laura. Mesmo quando eu fingi que não era. A frase caiu entre os dois como uma brasa viva. Laura sentiu algo apertar no peito, um aperto que não era dor, mas reconhecimento. Miguel, ela começou. Mas ele deu um passo em direção a ela, devagar, pedindo permissão com o olhar. Laura não recuou. Miguel levantou a mão e, com extrema delicadeza, tocou o rosto dela, o lado onde uma lágrima teimosa escorria. O toque era leve, respeitoso, cheio de cuidado. Nada urgente, nada precipitado. Apenas dois adultos, quebrados de maneiras diferentes, encontrando um instante de paz no toque do outro. Laura fechou os olhos. Quando abriu, Miguel estava tão perto que ela podia sentir o calor do respirar dele. O rosto dele trazia aquele misto de vulnerabilidade e desejo contido que era quase devastador. Eu sei que não mereço, sussurrou Miguel, mas te olhar agora, me devolve coisas que eu achei que tinha perdido para sempre. Laura sentiu o coração disparar. Havia anos que ninguém a tocava assim, com reverência, com cuidado, como se ela fosse algo precioso e frágil ao mesmo tempo. Miguel, ela sussurrou, mas a voz saiu fraca, quase uma pergunta. Ele aproximou o rosto ainda mais, e por um segundo, pareceu que tudo convergiria para um beijo. Um beijo que selaria anos de distância, de mágoa, de saudade não confessada. Mas Miguel parou a poucos centímetros de distância. Eu não posso, disse ele, a voz rouca de emoção. Não assim. Não enquanto eu estiver quebrado. Não enquanto eu tiver tudo isso pendurado sobre mim. Laura abriu os olhos, confusa. O quê? Miguel afastou a mão lentamente, como se custasse muito fazer isso. Se eu te beijar agora, ele respirou fundo, seria porque estou desesperado. Porque você é a única coisa sólida que tenho. E isso não é justo com você. Você merece alguém que a escolha porque a ama, não porque precisa dela para sobreviver. Havia uma maturidade naquelas palavras que Laura não esperava. Uma honestidade que doía. Ela baixou o olhar. Então, o que você quer dizer? Miguel tocou novamente o rosto dela, desta vez apenas com a ponta dos dedos, traçando a linha do queixo. Quero dizer que eu sinto tudo isso por você, confessou. Que acordei essa manhã pensando em você. Que cada gesto seu me lembra de porque fui tolo em deixar essa cidade. Mas, ele pausou, eu preciso primeiro resolver minha vida. Meu filho.
Meus erros. Eu preciso ser um homem inteiro de novo antes de poder oferecer qualquer coisa real a você. As lágrimas voltaram aos olhos de Laura, mas desta vez não eram de tristeza. Você está me pedindo para esperar? Perguntou ela, com uma mistura de esperança e medo. Não, respondeu Miguel, com firmeza gentil. Estou pedindo para você não me esperar. Estou pedindo para você viver. Para você sair dessa casa, conhecer gente, se permitir ser feliz. E se, depois que tudo isso passar, se a gente ainda estiver aqui, ainda se olhando assim, ele sorriu com tristeza, então talvez a gente tenha uma chance real. Laura sentiu algo quebrar e se reconstruir dentro dela simultaneamente. Você está certo, disse ela, com a voz embargada. Mas isso não significa que eu não sinta tudo isso. Eu sei, respondeu Miguel. E é exatamente por isso que preciso fazer as coisas certas dessa vez. Eles se abraçaram naquela noite. Um abraço longo, profundo, que era ao mesmo tempo despedida e promessa. Não era o beijo que quase aconteceu, mas era algo igualmente importante, era a escolha de fazer diferente. De honrar o momento sem destruir o futuro. Quando se separaram, Miguel sussurrou: Obrigado por acreditar em mim. Mesmo quando eu não acreditava em mim mesmo. Laura apenas assentiu, incapaz de falar. Os dias seguintes foram de atividade frenética. O dinheiro já estava na conta do advogado. Agora era questão de organizar o resto. Miguel começou a procurar trabalho com urgência. Não era fácil em Serra das Palmeiras. A cidade era pequena, a economia, modesta. Mas ele tinha um trunfo. Era arquiteto. Ele foi ao encontro de seu Geraldo, um empresário local que havia expandido seu negócio de construção e reforma. Apresentou-se, mostrou o portfólio, que tinha no celular, e ofereceu seus serviços como consultor de projetos. Seu Geraldo, impressionado com a qualidade do trabalho, ofereceu um contrato de 3 meses como consultor, com possibilidade de renovação. Não era muito dinheiro, mas era comprovação de renda formal. Era um documento que podia ser apresentado em juízo. Miguel saiu dali com os olhos marejados. Laura! Ele gritou quando chegou em casa, encontrando-a na cozinha. Eu consegui! Ela se virou, esperançosa. Ele contou tudo, e ela o abraçou, genuinamente feliz. Você vê? Disse ela. Você ainda é bom no que faz. Você só precisava de uma chance. Para a questão da residência, Laura ofereceu que Miguel ficasse registrado como morador da casa dela. Não era ideal, mas era legal e comprovável. Ela até ofereceu fazer um documento simples, notarizado, indicando que ele estava ali com sua permissão. Miguel relutou. Não quero te comprometer, disse ele. Você não está me comprometendo, respondeu Laura. Você está vivendo aqui. É a verdade. Só estamos documentando. O advogado confirmou que tudo isso seria útil. Não garantia vitória, mas criava um quadro mais favorável. Faltavam 3 dias para a audiência quando o telefone de Miguel tocou. Era Enzo, seu filho. Miguel atendeu, e sua voz mudou completamente. Ficou morna, cuidadosa, como se estivesse andando sobre vidro. Oi, meu filho, disse ele, tentando soar alegre. Como você tá? Laura ouviu a voz pequena de uma criança do outro lado, perguntando onde o pai estava. Papai está em um lugar especial, respondeu Miguel, olhando para Laura. Um lugar onde eu estou tentando ficar melhor, para poder estar mais com você. Houve uma pausa. Você me ama? Perguntou Enzo, com a inocência devastadora das crianças. Miguel fechou os olhos, e uma lágrima escorreu. Eu te amo mais do que qualquer coisa nesse mundo, meu filho. Mais do que a minha própria vida. Depois que desligou, Miguel ficou sentado no sofá por muito tempo, em silêncio. Laura se sentou ao seu lado, sem dizer nada. Às vezes, o silêncio era a melhor resposta. Na noite anterior à audiência, Miguel não conseguiu dormir. Laura o encontrou na sala, olhando pela janela para a cidade escura. Você tá com medo, disse ela, não como pergunta, mas como constatação. Miguel assentiu lentamente. E se não der certo? Perguntou ele, a voz pequena.
E se o juiz olhar para tudo isso e disser que não é o bastante? Laura se aproximou. Então você vai lutar de novo, respondeu ela, com simplicidade. Mas pelo menos você vai ter lutado. Pelo menos você vai ter tentado. Não é suficiente, murmurou Miguel. Talvez não, concordou Laura. Mas é tudo o que qualquer um de nós consegue fazer. Tentar. Acreditar. E depois, deixar o resto com Deus, ou com o universo, ou com o que quer que você acredite. Miguel a encarou. Como você consegue ser tão forte? Eu não sou forte, respondeu ela, honestamente. Eu só aprendi a não desistir. Porque desistir dói mais do que tentar. Naquela noite, eles ficaram juntos na sala, conversando sobre tudo e nada. Miguel falou sobre Enzo, seus medos, seus sonhos para o filho, a forma como o menino ria, como tinha medo de trovão, como adorava desenhar, como o pai. Laura ouviu, absorvendo cada detalhe, criando uma imagem viva do pequeno Enzo em sua mente. Quando o amanhecer começou a tingir o céu de rosa, Miguel finalmente dormiu, a cabeça apoiado no ombro de Laura. Ela permaneceu acordada, observando o rosto dele em repouso, ainda marcado pela tensão, mas também pela paz de saber que não estava sozinho. O Tribunal de Serra das Palmeiras era um prédio antigo, de arquitetura colonial, que contrastava estranhamente com sua função moderna. As paredes eram brancas, os corredores, frios. Havia um cheiro de limpeza industrial que não conseguia mascarar a tensão que pairava no ar. Miguel e Laura chegaram cedo. O advogado, Dr. Sérgio, já os esperava, com uma pasta grossa de documentos. Tudo pronto, disse ele, profissional. Vocês fizeram um bom trabalho. Os documentos estão em ordem. Agora é questão de apresentação e esperança. Fernanda chegou meia hora depois, acompanhada de um advogado ainda mais experiente, um homem de terno caro e expressão fria. Ela mesma parecia uma pintura, maquiagem impecável, roupa de marca, cabelos perfeitamente penteados. Mas havia algo duro em seus olhos que Laura reconheceu imediatamente como frieza calculada. Quando Fernanda viu Miguel, seu rosto não mudou. Ela apenas o ignorou completamente, como se ele fosse ar. Miguel sentiu o coração disparar. A audiência foi marcada para as 10 da manhã. Enquanto esperavam, Laura permaneceu ao lado de Miguel, segurando sua mão discretamente. Não era um gesto romântico, era um gesto de solidariedade, de você não está sozinho. Quando foram chamados para a sala, Miguel respirou fundo. Você consegue, sussurrou Laura. O juiz era uma mulher de cerca de 60 anos, com expressão séria mas não unquim. Seu nome era doutora Mariana. O processo começou com o advogado de Fernanda apresentando o caso dela. Miguel era irresponsável, havia abandonado o Estado, não tinha renda estável, estava emocionalmente instável, e portanto representava um risco para o bem-estar da criança. Cada palavra era uma facada. Então, foi a vez do Dr. Sérgio. Ele apresentou os documentos, o contrato de trabalho com seu Geraldo, a comprovação de residência, os registros de que Miguel havia mantido contato regular com o filho, as mensagens de amor entre pai e filho. Mas o momento crucial veio quando o juiz pediu para Miguel falar. Miguel se levantou, tremendo levemente. Doutora Mariana, começou ele, a voz embargada, eu não vou fingir que fui um marido perfeito. Eu não fui. Eu não fui um homem que conseguiu manter um casamento. Eu falhei nisso. E aceito essa falha. Ele respirou fundo. Mas eu nunca falhei como pai. A voz dele ganhou força. Eu acordava de madrugada quando meu filho tinha febre. Eu ensinei ele a desenhar, a rir, a sonhar. Eu o levava para a escola, e em todas as reuniões, comemorava cada pequena conquista dele como se fosse a coisa mais importante do mundo. Por que era? Por que é? As lágrimas começaram a cair. Eu vim para cá porque estava quebrado, continuou. Porque perdi meu emprego, porque meu casamento desabou, porque estava num lugar tão escuro que não via saída. Mas não vim aqui para fugir do meu filho. Vim aqui para tentar me reconstruir, para poder ser um pai melhor, um homem melhor. Ele olhou diretamente para o juiz. Meu filho me perguntou ontem se eu o amo.
E eu respondi que o amo mais do que qualquer coisa nesse mundo. E isso é a verdade. Se a senhora me der uma chance, eu vou passar o resto da minha vida provando isso. Havia um silêncio absoluto na sala. Até Fernanda parecia desconfortável. Então, o juiz pediu para falar com Enzo. A criança foi trazida à sala, um menino de 6 anos, com os olhos castanhos do pai, um pouco assustado com o ambiente formal. Enzo, disse o juiz, com uma voz suave, você ama seu pai? O menino assentiu vigorosamente. Ele te machuca? Enzo balançou a cabeça, confuso com a pergunta. Você gostaria de passar mais tempo com ele? O menino olhou para Miguel, e seu rosto inteiro iluminou. Sim. Papai desenha comigo e me faz rir. Naquele momento, algo mudou na expressão do juiz. Após deliberação de apenas 20 minutos, o juiz retornou. Considerando os documentos apresentados, a comprovação de residência e renda do Sr. Miguel, e principalmente considerando o depoimento da criança e a demonstração clara de afeto paternal, a Corte decide pela guarda compartilhada com residência principal com a mãe, mas com direito de visitas expandidas, disse a juíza, lendo o documento. O Sr. Miguel terá direito a fins de semana completos, metade das férias escolares e contato diário com a criança. Ela ergueu os olhos. Além disso, a Corte recomenda que ambos os pais busquem mediação familiar para estabelecer uma relação mais cooperativa pelo bem da criança. Miguel sentiu as pernas fraquejarem. Ele não tinha conseguido a guarda total, mas tinha conseguido muito mais do que esperava. Enzo correu para os braços dele, e Miguel o levantou, girando no ar enquanto chorava abertamente. Papai! Gritava Enzo, rindo. Papai! Papai! Laura, observando de longe, sentiu as próprias lágrimas caírem. Ela havia feito a escolha certa. O dinheiro, a herança, tudo aquilo tinha tido propósito. Quando Miguel desceu com Enzo, ele o entregou a Fernanda, que o levaria de volta a São Paulo, e caminhou direto para Laura. Sem dizer nada, a abraçou com força, como se quisesse absorver toda a gratidão, toda a alegria, toda a segunda chance que ela lhe havia dado. Obrigado, sussurrou ele no cabelo dela. Obrigado por acreditar em mim. Quando voltaram para a Serra das Palmeiras, a cidade parecia diferente. Ou talvez fosse apenas a forma como Miguel e Laura a viam agora. Eles pararam no caminho para comprar flores, flores vermelhas, que Laura colocaria na árvore de Natal como símbolo de vitória. Quando chegaram à casa, Daniel estava lá, esperando. Ele havia ficado sabendo do resultado pela cidade. As notícias viajavam rápido em Serra das Palmeiras. Parabéns, disse ele a Miguel, estendendo a mão. Você merecia. Miguel apertou a mão dele, genuinamente grato pela aceitação. Naquela noite, os três jantaram juntos. Laura preparou uma comida simples, mas feita com amor. Daniel trouxe vinho. Miguel trouxe histórias sobre Enzo, sobre os planos que tinha para o menino, sobre como reconstruiria sua vida. E, pela primeira vez em muito tempo, aquela casa não parecia um museu de ausência. Parecia um lar. Uma semana depois, no dia 31 de dezembro, Miguel recebeu uma ligação. Era Enzo. Papai! Gritava o menino, empolgado. Mamãe disse que você vai me buscar amanhã. Você vai ficar comigo o ano novo inteiro. Miguel olhou para Laura, que estava na cozinha, e sorriu com uma alegria que ela nunca havia visto nele antes. Vou sim, meu filho, respondeu. E vou trazer uma surpresa para você. Quando desligou, ele se virou para Laura. Ele vai ficar aqui, disse. Pelo menos por uma semana. Fernanda concordou. Laura sentiu o coração disparar. Aqui. Na casa. Se você permitir, respondeu Miguel, com uma mistura de esperança e receio. Eu gostaria que ele conhecesse Serra das Palmeiras. Que conhecesse você. Que entendesse de onde o pai veio. Laura assentiu, sem conseguir falar. No dia seguinte, Miguel foi buscar Enzo em São Paulo. Quando voltou, trazendo o menino pela mão, a casa inteira mudou. Enzo era uma explosão de energia, corria de um lado para o outro, perguntava sobre tudo, ria de tudo. Ele tinha os olhos do pai, mas o sorriso fácil da mãe. Quando viu a árvore de Natal, parou. Papai!
exclamou. Tem um anjo. Ele apontava para o pequeno anjinho de porcelana com a asa remendada. Miguel se ajoelhou ao lado do filho. Tem, sim, respondeu. Esse anjo é muito especial. Ele protege essa casa há muito tempo. Ele tá quebrado, observou Enzo, com a lógica das crianças. Tá, confirmou Miguel. Mas sabe o que? Às vezes, as coisas mais bonitas são as que estão quebradas. Porque elas aprendem a ser fortes. Laura, observando de longe, sentiu algo se completar dentro dela. Na noite de Ano Novo, a casa estava cheia. Daniel havia trazido alguns amigos. Seu Geraldo, o empresário que contratara Miguel, apareceu com a família. Até o Dr. Sérgio, o advogado, passou para verificar como estava tudo, mas, na verdade, queria ser parte daquele milagre. A mesa estava farta. Pão de queijo feito por Miguel, bolo de chocolate, frutas, refrigerante, até um vinho tinto que Daniel havia escolhido com cuidado. Enzo corria pela casa, brincando, rindo, enchendo cada canto com vida. Quando o relógio começou a marcar a meia-noite, todos se reuniram na sala, em volta da árvore de Natal. Miguel pegou Enzo no colo. Laura ficou ao seu lado. Daniel, ao lado de Laura. 10. Começou a contagem regressiva. 9. Continuaram todos. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Quando o relógio bateu meia-noite, fogos explodiram no céu de Serra das Palmeiras. Abraços foram trocados. Lágrimas, de alegria, dessa vez, caíram. Miguel colocou Enzo no chão e o menino correu para abraçar Laura, como se já a conhecesse há toda a vida. Você é a tia Laura? Perguntou Enzo. Laura olhou para Miguel, que sorriu. Sou, respondeu ela, abraçando o menino. Naquele momento, quando Enzo o abraçava e Miguel os observava com uma expressão de paz que ela nunca havia visto nele, Laura compreendeu algo profundo. O Natal não era sobre estar sozinho ou acompanhado. Não era sobre ter a família perfeita ou o presente caro. Era sobre escolher acreditar que as coisas podem mudar. Era sobre abrir a porta quando alguém bate. Era sobre arriscar tudo pelo amor. A câmera se afasta lentamente da casa em Serra das Palmeiras, mostrando a cidade em seu esplendor de junho, sem as luzes de Natal, mas com uma beleza própria. Dentro da casa, Miguel está em seu novo escritório, um pequeno cômodo que Laura o ajudou a montar. Ele trabalha em projetos de reforma para seu Geraldo e outros clientes da cidade. Ganhos modestos, mas estáveis. Honestos. Na cozinha, Laura prepara o café da manhã. Ela conseguiu um emprego em uma clínica privada da cidade. Não é hospital, mas é trabalho que a satisfaz, que a mantém ocupada, que a faz sentir útil. Enzo está na sala, desenhando. Desenha casas coloridas, exatamente como o pai fazia quando era menino. Daniel aparece na porta, trazendo um bolo que fez. Vocês estão prontos? Pergunta. Todos se reúnem. Pegam a mala que estava preparada desde a noite anterior. Eles vão passar o fim de semana na praia, a primeira viagem que os 4 fazem juntos. Não é um destino sofisticado, mas é um destino escolhido com amor. Enquanto saem de casa, Miguel para por um segundo e olha para trás. Para a árvore de Natal que, mesmo fora de época, continua pendurada na sala, um símbolo permanente daquele Natal que mudou tudo. Ele toca o pequeno anjinho de porcelana com a asa remendada. Obrigado, sussurra, para a mãe de Laura, para o universo, para Deus, para o que quer que seja responsável por milagres. Laura, observando de longe, sorri. Ela sabe exatamente o que ele está fazendo. Enzo puxa a mão de Miguel. Papai! Vamos! E eles saem, os 4, para a vida que finalmente começou a fazer sentido. A câmera mostra a cidade de Serra das Palmeiras ao anoitecer. As luzes começam a acender nas casas. Famílias se reúnem. A vida segue. E, em algum lugar dessa cidade, uma voz, a voz de Laura, madura, serena, mas ainda carregada de emoção, narra. Dizem que o Natal é a época dos milagres. Que é quando as portas se abrem e a magia acontece. Eu passei anos não acreditando nisso.
Passei anos achando que milagres eram coisas que aconteciam com outras pessoas, em outras cidades, em outras vidas. Mas então, numa noite fria de dezembro, alguém bateu à minha porta. E eu descobri que milagres não são eventos cósmicos distantes. Milagres são as pequenas escolhas que fazemos. São os abraços que damos quando poderíamos virar as costas. São os riscos que corremos quando poderíamos ficar seguros. Milagres são portas que se abrem. E, se você está ouvindo isso, sozinho em algum lugar, com medo, com dor, com esperança, saiba que sua porta também pode se abrir. Talvez não hoje. Talvez não amanhã. Mas se você acreditar, se você ousar, se você escolher a esperança, alguém pode bater. A câmera faz um zoom lento na casa iluminada, onde as silhuetas de Miguel, Laura, Enzo e Daniel podem ser vistas através da janela, abraçados, rindo. Os fogos de artifício do Ano Novo explodem no céu. Obrigada por ficar até aqui. Se esta história tocou seu coração, aproveite para se inscrever no canal. Isso ajuda demais este projeto a continuar. E me conta nos comentários, qual parte desta história mais te emocionou? Foi o reencontro no Natal, o momento no tribunal, ou a nova chance que eles encontraram juntos? Eu amo ler o que você sentiu. A gente se vê na próxima história.